E nesta semana em Adona, teremos fortes emoções. Jesus vai acordar do coma diante de Valentina e José Miguel, tem também Sandra e Felipe se casando. A bruxa da Ivana vai mentir que está grávida de Zé Miguel, e Rodrigo vai comprar parte da fazenda dos Montesinos. Isso e muito mais vocês verão agora, no resumo semanal, de 27 a 31 de março da novela Adona. Rodrigo diz a Filadelfo que será o dono das terras da Lagoa dos Montesinos, já que só assim poderá aspirar ter o amor de Valentina. Moisés fica zangado ao descobrir que Henriqueta segue tratando Sandra mal. Sandra diz a Felipe que o incidente com sua mãe não vai alterar em nada seus planos. Ivana entra sem ser percebida na casa de Horácio e se deita na cama do rapaz. Sandra diz a sua mãe que ela ama muito, mas não pode deixar de viver sua vida, tomar suas próprias decisões e correr riscos. Por isso se casará com Felipe, seguirá vendendo sapatos, vai estudar enfermagem e será uma ótima esposa, sem que para isso precise deixar de ser filha. Henriqueta diz que ainda que não vá ao casamento e não concorde com Sandra, ela seguirá sempre sendo sua menina. Ivana pede a Horácio que a ajude, já que José Miguel a expulsou da fazenda e não quer mais falar com ela. Ela diz que a noite que passaram juntos teve consequências. Horácio responde que José Miguel disse que entre ele e Ivana jamais houve nada. Gabriela chega e diz a Horácio que é claro que ele voltou com Ivana. Horácio tenta se justificar e diz a Gabriela que Ivana só foi até ele para pedir-lhe que fale com José Miguel. Gabriela diz a Valentina que encontrou Horácio com Ivana, que pediu ao rapaz que falasse com José Miguel, pois Ivana estaria grávida dele. Valentina fica decepcionada, pois José Miguel havia assegurado que entre ele e Ivana jamais havia acontecido nada. Gabriela pede a Valentina que não acredite em Ivana, pois ela é falsa e já provou isso inúmeras vezes. Valentina responde que Ivana é como sua irmã e jamais dará as costas a um membro de sua família por um homem. Valentina diz a José Miguel que não devem mais se ver, já que ele teve relações íntimas com Ivana. José Miguel diz a Valentina que determinada noite chegou bêbado à sua casa e Ivana estava lá, mas tem certeza que nada aconteceu entre eles. José Miguel pede para que Valentina acredite nele, mas ela diz que não o fará. José Miguel diz a Valentina que ela é uma menina caprichosa, que um dia ama e no outro não mais. Valentina, chorando, diz que o ama sim, e por isso sofre com suas mentiras. José Miguel diz que eles devem lutar juntos por esse amor, e não permitir que nada, nem ninguém, os separe novamente. Valentina e José Miguel se beijam. Valentina responde que não pode ser irresponsável, já que Ivana é sua prima. Se realmente ela estiver grávida, ainda que ela sofra, terá que esquecer José Miguel, pois em primeiro lugar estará sempre sua família. Horácio procura Gabriela e Isabel e diz que ela não quer mais vê-lo. Valentina conta a Benita que terminou com José Miguel porque Ivana o ama e está grávida dele. Benita tenta alertar Valentina dizendo que Ivana é capaz de tudo para separá-los. Alonso visita Brenda, entrega a carta que Santiaguinho escreveu, e diz que a compensará por todos os anos de abandono. Nesse momento, Brenda tem uma parada cardíaca e morre. Ivana, ao ver José Miguel deprimido, oferece ajuda. Ele responde que não quer nada dela. Ivana, então, totalmente descontrolada, diz que está cansada de estar sempre à sombra de Valentina. José Miguel responde que nessa história todos são perdedores. Ele diz que só não pode amá-la porque jamais será capaz de desistir de Valentina. Alonso, chorando, diz a Santiaguinho que sua mamãe foi para o céu, e de lá cuidará dele sempre com muito carinho. José Miguel pergunta a Leonor se ela já disse a Rodrigo que não o quer em suas terras. Ela responde que é interessante tê-lo ali, pois ele entregou um estudo completo, no qual existem reais possibilidades da Fazenda Montesinos se tornar a mais próspera de toda a região. José responde que nada que venha de Rodrigo o interessa. Ivana se insinua a Rodrigo.
Ele pede que ela procure outro idiota. Ivana responde que só precisa ter um filho para ter José Miguel de uma vez por todas, e que isso convém aos dois. Eles se beijam e Leonor os vê. Leonor surpreende Ivana tentando seduzir Rodrigo e, furiosa, escuta quando ele diz que ama Valentina. Valentina diz a José Miguel que ainda que tenham terminado, ela gostaria de ter uma relação cordial com ele, principalmente por causa de Jesus. José Miguel diz que dói muito ver que ela não tem confiança em seu amor e continue confiando em Ivana mesmo quando já foi provado que ela foi capaz de comprar o silêncio de Marcélia com o relógio que era do pai de Valentina. Ele espera que um dia ela se arrependa ao ver que não deu valor e ouvidos a ele, que sempre a disse a verdade. Leonor, furiosa, tenta expulsar Ivana de sua casa, a insulta e joga em sua cara que a viu aos beijos com Rodrigo. Ivana, rindo, pergunta o que a dói mais, vê-la com Rodrigo ou que ela traz José Miguel. Leonor responde que nenhuma das coisas, pois nem José nem Rodrigo a querem. Leonor procura Isabel e diz que ela sempre perseguiu seu marido, e que ele preferiu se casar com ela. Ela insulta dizendo que é uma péssima mãe, pois Ivana é um asco de mulher. José Miguel tenta falar com Valentina, mas como ela nega, ele acaba entrando em seu quarto. Valentina vê José Miguel em seu quarto e pede ajuda a Maria da Luz para expulsá-lo dali. José pede a Maria da Luz que não faça nada. José Miguel rapta Valentina e a leva para que Marcélia lhe diga toda a verdade. Marcélia a entrega o relógio que era do pai de Valentina e garante que foi dado como pagamento por uma mulher chamada Ivana. Amparo diz a Felipe que o juiz chegará ao povoado e que já é o momento de se casar com Sandra. Ele responde que com Jesus em coma não o é prudente se casar no momento. Ela diz que Felipe já fez todo o humanamente possível no caso de Jesus, que ao decorrer de sua carreira ele terá muitos pacientes graves, mas sua vida pessoal precisa continuar. Valentina se desculpa com José Miguel por ter duvidado dele. José responde que está cansado de ter que se justificar a cada dúvida de Valentina e pede por mais confiança. Felipe diz a Sandra que no dia seguinte chegará o juiz que os casará. Sandra pede a Felipe que esperem mais uns dias, pois está confiante que Jesus vai reagir. Felipe não concorda e diz que se casará com ela rapidamente. Amparo diz a Felipe que nunca imaginou que uma garota tão imatura como Sandra amadureceria tão rápido ao ponto de enfrentar sua mãe por ele. Felipe, apaixonado, diz que Sandra é única. Horácio consegue convencer Gabriela que Ivana o procurou por assuntos de José Miguel. Horácio e Gabriela se beijam. Benita observa pela janela. Isabel desmaia ao escutar Valentina dizendo para Benita que o dinheiro e o relógio que faltam no cofre foram roubados por Ivana. José Miguel despede Rodrigo e eles se enfrentam a golpes. Leonor aparece e alega ter advertido Rodrigo a não se meter com seu filho. Ela pede que ele vá embora antes que ela mesmo o mate. Rodrigo diz que eles se arrependerão amargamente do que fizeram. A mãe de Brenda chorando diz a Alonso que legalmente ele não precisará brigar pela custódia de Santiaguinho, pois a vontade de Brenda era que o menino ficasse com o pai. Mas que mesmo assim, lhe parece muito injusto perder a filha e o neto também. Alonso diz à mãe de Brenda que sabe que ela não acredita em suas palavras e em sua mudança, mas que demonstrará que aprendeu o verdadeiro significado de ser pai, e compensará Santiaguinho com amor por todos os anos de abandono. José Miguel oferece a Sabino a vaga de capataz que era de Rodrigo. Sabino diz que sempre serão amigos, mas já está cansado demais para voltar ao trabalho na fazenda. Ele ainda diz que Valentina tem sido muito boa com ele, e seu novo posto não dá tanto trabalho como o antigo. Valentina pede perdão a José Miguel por duvidar dele e pede outra oportunidade. Eles se beijam e, justamente neste momento, Jesus recobra os sentidos. Felipe e Sandra se casam, enquanto isso Henriqueta abre o gás do fogão e atenta contra sua vida. Isabel diz a Benita que Ivana vai ter um filho de José Miguel. Benita afirma que não é verdade,
já que Ivana é capaz de inventar qualquer coisa a fim de conseguir o que se propõe. Ivana se enfurece ao ver os primeiros resultados de seus exames, que constam negativo para a gravidez. Ela tenta subornar a enfermeira para que os exames saiam positivos, mas ela é taxativa ao dizer que Ivana não está grávida. José Miguel e Valentina prometem que jamais voltarão a se desentender. Sandra, preocupada com a saúde de sua mãe, diz a Moisés que se sente culpada e não quer que sua mãe morra. Moisés tenta tranquilizá-la e diz que o que Henriqueta fez foi uma loucura e ninguém é responsável por isso. Ivana diz a José Miguel, em frente a Valentina, que está esperando um filho dele. Ivana garante a Valentina e José Miguel que vai ter um filho dele e mostra os exames. Valentina esbofeteia José Miguel e ele implora que ela escute sua versão do caso. José Miguel, furioso, diz a Ivana que ela conseguiu o que queria. Ivana responde que ele terá que se casar com ela, pois seu filho não pode ficar sem pai. José responde que jamais se casará com ela, porque ama Valentina. Felipe diz a Sandra e Moisés que Henriqueta logo estará bem. José Miguel, furioso, recrimina Leonor por não tê-lo avisado que Ivana estava grávida. Ele afirma que tem certeza que esses exames são forjados e diz que jamais se casará com Ivana, pois ama Valentina. Leonor responde que José Miguel terá que ser responsável por seus atos e que a criança merece ter o sobrenome Montesinos. Valentina recrimina Isabel por saber que Ivana se encontrava com José Miguel e não lhe contou nada. Ela acusa a tia de só estar com ela por não ter para onde ir. Benita pede que Isabel entenda Valentina, pois ela está sofrendo muito e só por isso disse o que disse. Valentina se arrepende do que disse e procura Isabel para pedir perdão. Ivana diz a Rodrigo que Valentina já sabe de seu filho com José Miguel e, assim, graças a ela, ele terá o caminho livre e a deverá um favor. Ivana pede a Rodrigo que a ame. Eles se beijam, mas nesse momento Ivana tem uma alucinação e vê Oscar. Rodrigo diz que Ivana deve ter matado alguém, ela responde que isso não é verdade, pois ela seria incapaz de algo assim tão monstruoso. Rodrigo diz que ela é capaz de qualquer coisa para se livrar de quem a ameaça ou para atingir seus objetivos. Benita diz a Valentina que ela não precisa terminar sua relação com José Miguel, pois Ivana certamente é a culpada de tudo isso. Valentina responde que se a traição fosse com qualquer uma, poderia perdoá-lo. Porém, como José Miguel se envolveu com alguém de sua família, ela não pode aceitar ele de volta. Henriqueta acorda e Moisés diz que ela estava louca por tentar se matar. Henriqueta afirma que não aguentou ver sua filha casada com um mediquinho e que jamais aceitará isso. Sandra ouve a mãe falar e a diz que jamais voltará a colocar o pé em sua casa. Henriqueta fica arrasada e pergunta a Moisés se ele ouviu os disparates de Sandra. Ele afirma que sim e apoia a filha. Alonso quita sua dívida com Valentina e conta que Brenda morreu, por isso agora ficará encarregado de seu filho. Ele diz que gostaria muito de uma oportunidade para reconquistá-la e garante que já não é mais aquele homem que ela se envolveu no passado. Benita pergunta a Valentina o que Alonso estava fazendo ali. Ela conta tudo a Benita e diz que a amiga não precisa se preocupar, pois ela ama José Miguel. Isabel diz a Ivana que precisam falar sobre sua gravidez. Ivana responde que a mãe nunca se importou com nada que lhe dissesse respeito, e que certamente sempre ficará do lado de Valentina. Ivana diz que já tem o apoio de Leonor, e que está certa que José Miguel vai acabar a amando tanto quanto ela a ele. O delegado Toledo diz a Nádia que ir a São Pedro foi muito produtivo, pois conseguiu informações importantes sobre Valentina, a quem todos afirmam ser uma assassina principal suspeita de ter causado a morte de Frederico Montesinos. Nádia pergunta ao delegado o que isso tudo tem a ver com a morte de Oscar. Ele responde que tudo indica que a própria Valentina é quem deve ter assassinado seu marido. José Miguel diz a Alonso que se ele for atrás de Valentina vai perder seu tempo, já que ela não o ama e merece um bom homem. Alonso responde que foi um homem estúpido ao perder Valentina,
que realmente agiu mal, mas que recomeçou sua vida e nada nem ninguém poderá o impedir de lutar por seu perdão. José Miguel o adverte que também lutará pelo amor de Valentina, portanto, eles serão rivais. Cristina exige que Rodrigo a diga se ele anda com outra mulher. Ele responde que ela é muito pouca coisa para ele, que ela é vulgar e ele, como um homem rico, pode ter ao seu lado a mulher que quiser. No entanto, ele diz que não deixará Cristina totalmente, já que ela poderá ir sempre à sua casa, lavar sua roupa e cuidar da limpeza. José Miguel diz a Valentina que tem certeza que o filho que Ivana está esperando não é dele, já que nunca tiveram relações. Valentina responde que ele deveria se casar com Ivana. José Miguel diz que não saberia o que fazer com todo o amor que sente por ela. Valentina e José Miguel se abraçam. José Miguel, furioso, diz a Ivana que ela transformou sua vida em um inferno. Ivana diz que ela não desejava ter um bebê, mas aconteceu e esse será um laço que os unirá para sempre. Cristina, chorando, diz a Amparo que Rodrigo a humilhou e que não tem provas de que ele matou Lázaro. Valentina recebe flores de Rodrigo e pede a Maria da Luz que as retire imediatamente de sua casa. José Miguel se surpreende ao saber que o novo dono de suas terras é Rodrigo. José Miguel exige de Rodrigo provas de que realmente é o novo dono das terras da fazenda Montesinos. Um senhor se apresenta como representante legal de Rodrigo e mostra as escrituras da fazenda. Rodrigo diz que ficará com as terras e também com Valentina e pede a José que desapareça da fazenda antes que ele o expulse a balas. Isabel diz a Valentina que Ivana não merece o sacrifício que ela está fazendo ao renunciar o homem que ama. Por fim, ela pede perdão a Valentina por ter se calado sobre a relação de Ivana com Alonso. Henriqueta, por uma ideia de Leonor, faz Felipe acreditar que enfim aceitou seu casamento com Sandra. Amparo sugere a Felipe que não confie muito em Henriqueta, pois a conhece há muito tempo e ela sempre foi uma pessoa deslumbrada e má. José Miguel diz a Moisés que Rodrigo foi quem comprou suas terras. Maria da Luz diz a sua mãe que precisam levar a roupa de Rodrigo para o delegado. Cristina responde que o melhor é esquecer esse assunto. Maria da Luz, chorando, reclama com a mãe que Rodrigo fez muito mal às duas, e confessa que ele a violou. Ivana pede perdão a Valentina por tê-la roubado. Ela também pede ajuda para que José Miguel não deixe seu filho sem um pai. Valentina deixa claro que se não houvesse esse bebê, lutaria pelo amor de José. Mas como respeita os valores familiares, deixará seu caminho livre. Rodrigo adverte Leonor que não dará a José Miguel nem uma única gota da água de seu lago.